Projeto de pavimentos. Aula número 2, segundo módulo. Nesse módulo, vamos ver como se fazem contagens de tráfego para projetos de pavimentos, falar dos fatores de equivalência de tráfego e do cálculo do número N. Para se fazer projeto de pavimentos, há necessidade de se conhecer o tráfego previsto. Quando esse tráfego não é conhecido, não está disponível na página do DENIT, há necessidade de se fazer contagem de tráfego. Esta contagem de tráfego será uma amostra do tráfego real. E para isso há necessidade de saber que tipo de contagem e como fazer esta contagem. Segundo o Manual de Estudos de Tráfego, existem 5 níveis de precisão de uma estimativa de contagem. O nível A, que é o nível mais alto de precisão, é aquele onde há 90% de probabilidade do erro da amostra não ultrapassar 5%, que é considerado excelente. O nível B, há 90% de probabilidade do erro não ultrapassar de 5% a 10%, o que é considerado satisfatória para a maioria das necessidades normais, e assim sucessivamente. No Manual de Estudos de Tráfego, é recomendado que, para se fazer contagem de tráfego de rodovias arteriais principais, o nível desejado é o nível A. Para rodovias arteriais secundárias, o recomendável é o nível B, e a terciária, o nível C. Isto é a condição ideal. O que seria, como se conseguiria este nível de precisão, como seria essa amostragem? O próprio Manual de Estudo de Tráfego mostra como obter isso. Então, por exemplo, se nós fizermos uma contagem de tráfego de 6 da manhã a 10 da noite, de quinta a domingo, em uma semana, o nível de precisão será C. Se, por exemplo, se fizer uma contagem de 6 da manhã às 10 da noite em 7 dias consecutivos, ainda o nível de precisão será C. Por exemplo, se for feita uma contagem de 6 da manhã às 10 da noite de 52 em 52 dias durante um ano, de 52 em 52 dias durante um ano, ou seja, seriam 7 contagens, o nível de precisão seria B. E assim sucessivamente. No caso de se desejar o nível de precisão A, seria necessário, por exemplo, uma contagem de 6 da manhã às 10 da noite, de 13 em 13 dias durante um ano. Ou seja, seriam feitas 28 contagens, 28 dias ao longo de um ano. Esta primeira tabela é se a contagem for manual, contadores manuais. Caso sejam utilizados contadores automáticos de tráfego, ou seja, independe da presença de técnicos contando o tráfego, o nível de precisão C será obtido, por exemplo, através de uma contagem contínua de uma semana. O nível de precisão B, 4 contagens de uma semana, intervalos de 3 meses. E o nível de precisão A seria obtido através de uma contagem contínua durante um ano. Acontece que a realidade brasileira dificilmente se dispõe de um ano somente para se fazer o estudo de tráfego nos projetos comumente feitos de pavimentação. Por isso, o próprio Manual de Estudos de Tráfego, no seu item 617, diz que a prática usual no Brasil, e se ele bota como prática usual é porque ele permite, é se usar em projetos de pavimento, de construção ou reabilitação, 1 ou 2 contagens manuais classificatórias durante 7 dias, 24 horas por dia, em cada segmento homogêneo, em cada trecho homogêneo. A precisão, à luz dos modelos teóricos, seria nível C, mas o próprio manual reconhece que no Brasil, tendo em vista que raramente se tem muito tempo para fazer esse estudo de tráfego, uma contagem, então, durante 24 horas
durante 7 dias atende à prática usual no Brasil. Fazendo-se assim, o que se obtém é um relatório como esse, imaginando-se então que tenha sido feita uma contagem durante uma semana, durante 24 horas, e calculado o volume médio diário de cada tipo de veículo. Então, dividindo-se o tráfego total por 7 dias, se a contagem foi semanal, então, o volume médio diário do veículo caminhão 2C foi 241, do 3C 307, o 2S2 99, o 2S3 285 e assim sucessivamente. Muitas vezes se faz a contagem de carros de passeio, muito embora carros de passeio não entram no cálculo de projeto de pavimentação, tendo em vista que a carga por eixo é inferior a 5 toneladas. Ou seja, pode-se contar ou não, mas para efeito de cálculo do número N, nós vamos ver que este valor não é utilizado. Em consequência, pode-se ignorar essa contagem de carros de passeio. Em função desses volumes médios diários, nós podemos calcular o volume total de tráfego em P anos, onde P anos seria a vida útil estimada da estrada. Dessa forma, o volume no ano da contagem é V0 365 vezes o volume médio diário. Tendo em vista que o tráfego cresce ano a ano, é preciso conhecer a taxa de crescimento de tráfego anual. Se tivermos a série histórica, é fácil calcular quantos % o tráfego está crescendo ano a ano. Quando esta série histórica não é conhecida, essa taxa de crescimento tem que ser deduzida de fatores econômicos regionais. Há necessidade de se analisar o crescimento socioeconômico da região e se estimar a taxa anual de crescimento de tráfego. Com essa taxa anual de crescimento de tráfego, é possível calcular qual o volume no ano final de vida útil do pavimento, o volume no ano P. O volume no ano P, se o crescimento de tráfego for em progressão linear, será 365 vezes o volume médio diário, vezes 1 mais P vezes T, onde T é a taxa de crescimento e P é o número de anos de vida útil estimada do pavimento. Se o crescimento for em progressão geométrica, a fórmula é de progressão geométrica. O volume no ano P, no ano final, 365 vezes o volume médio diário, 1 mais T elevado a P. O somatório total do tráfego em P anos, que é a informação que nós vamos precisar, o volume total que vai passar ao longo de P anos, se o crescimento for linear, pode-se calcular o volume médio anual, que seria V1 mais VP sobre 2, e o volume total seria 365 vezes VM vezes o P anos. Se for crescimento geométrico, aplica-se a fórmula da soma de progressão geométrica. O volume total será o volume no primeiro ano, multiplicado por 1 mais T elevado a P menos 1 sobre T. Isto aqui é a fórmula do somatório de progressão geométrica. Com isso, nós sabemos calcular o volume total de tráfego em P anos da vida útil estimada do pavimento. Acontece que nós temos que transformar todo o tráfego em número de operações do eixo padrão. Então, nós temos que transformar todo o tráfego em um único eixo padrão. Para isso, nós podemos separadamente, por cada tipo de veículo, saber quantos eixos e quais o tipo de eixo que ele tem. O veículo 2C, ele tem um eixo simples de roda simples e um eixo simples de roda dupla. O veículo 3C, ele tem um simples de roda simples na frente e um tandem duplo atrás. O semi-reboque 2S1, ele tem um simples roda simples na frente, um simples roda dupla no cavalo e outro simples de roda dupla no semi-reboque. E assim sucessivamente, o veículo 2S2, ele tem um eixo simples roda simples, um simples roda dupla e um tandem duplo.
Com isso, nós vamos quantificar quantos eixos simples, roda simples vão passar, quantos simples de roda dupla, quantos tandem duplo, quantos tandem triplo. Nós vamos agora somar eixo por eixo qual o total de cada tipo de eixo separadamente. Lembrando que cada tipo de eixo tem o seu peso máximo definido pelo CONTRAN. O eixo simples de roda simples tem o peso máximo permitido é 6 toneladas. O eixo simples de roda dupla é 10 toneladas, o eixo tandem duplo 17 e o tandem triplo 27,5. Nós vimos na aula anterior que nós podemos transformar a carga num eixo qualquer em número de operações do eixo padrão, seja através desse gráfico ou seja através das equações obtidas no gráfico. Assim, nós podemos transformar um tipo de eixo qualquer em número de equivalente de operações do eixo padrão, através desses fatores de equivalência de carga, que nós chamamos de FC. Lembrando, aqui em vermelho, que os eixos menos de 5 toneladas não interessam, eles não oferecem dano ao pavimento. Em consequência, nós só estamos interessados em veículos comerciais com peso de eixo acima de 5 toneladas. Por isso que carros de passeio não interessam neste cálculo. Se nós quisermos calcular o fator pelos fatores de equivalência do corpo de engenheiros, são essas equações. Já pelo método da ASTO, as equações são outras. Logicamente que o N da ASTO será diferente, mas o conceito é o mesmo. Nós estamos transformando qualquer eixo em número equivalente de operações do eixo padrão. Como nós estamos interessados no número total de operações do eixo padrão ao longo da vida útil toda do pavimento, nós temos que aplicar esta equação. O número total de operações do eixo padrão vai ser igual a 365 vezes VM vezes P. Ora, o que é isto aqui? Isto aqui é o número total de veículos que vai passar. Independente de tipo de veículo, é o total de veículos que vai passar em P anos. Agora nós temos que transformar em número de eixos padrão. Então nós temos que multiplicar pelo fator de carga e o fator de eixos médio, fator de carga médio dessa frota, vezes o fator de eixo médio dessa frota e vezes um fator regional que originalmente o método Murilo Lopes de Souza mandava aplicar este fator, como nós vamos ver em seguida. Este produto fator de carga vezes fator de eixo médio recebe o nome de fator de veículo. O que é fator de eixo? Fator de eixo é a média ponderada do número de eixos dos veículos da frota, que compõem a frota. Então, é o número total de eixos dividido pelo número total de veículos, ou seja, o percentual, a porcentagem de veículos com 2 eixos, mais a porcentagem de veículos com 3 eixos, e assim sucessivamente. Então, isto é a porcentagem de veículos com 2 eixos, com 3 eixos, com N eixos. Com isso, a gente obtém o fator FE, que é o número médio de eixos, da frota. Quando a gente multiplicar pelo fator de carga médio, nós vamos ter um fator de veículo médio da frota. Voltando-se ao fator regional, como eu disse, o método Murilo Lopes de Souza, na sua concepção inicial de 1966, mandava que este valor fosse afetado de um fator em função do clima da região, em função da precipitação anual. Segundo ele, regiões que chovem menos que 800 milímetros por ano, o dano no pavimento é menor do que uma região que chove muito. Então, este fator ele afetava o número de veículos como um fator de segurança do tráfego, tendo em vista que regiões que chovem muito, o dano no pavimento, a vida útil do pavimento é menor. Porém, estudos posteriores
de 66, estudos posteriores, mostraram que este fator aqui não é aplicável, não tem cabimento. E a partir de 71, este fator ele não é mais utilizado, ou seja, utiliza o fator unitário. Não se minora nem se majora o tráfego em função do clima. Nós apenas estamos apresentando ele aqui, tendo em vista que toda a publicação oficial sobre o método Murilo aparece esse fator regional. Só que hoje em dia usa-se o fator unitário por chegar-se à conclusão que ele não é mais importante sobre esse aspecto da vida útil do pavimento. Vamos dar um exemplo numérico para ficar bem claro como se calcular esse número N. Vamos admitir que foi feita uma contagem bidirecional, então é total, tráfego nos dois sentidos, anual de veículos comerciais mostrados nessa tabela. Então, não aparecem veículos, carros de passeio, veículos comerciais, a quantidade no ano. Então, uma contagem anual. Nós queremos calcular o fator de veículo representativo da frota e o número N para um período de 10 anos. Número total de eixos padrão previsto para um tráfego de 10 anos, uma vida útil de 10 anos. Considerar que todos os veículos trafegam com a carga máxima legal e que a taxa de crescimento anual é de 2%. Bom, então se esse é o tráfego no ano inteiro, vamos transformar todos esses veículos em número equivalente de operações no eixo padrão. Como nós vimos, o caminhão 2C tem um eixo simples de roda simples e um simples de roda dupla. O 3C, um eixo simples de roda simples e um eixo tandem duplo. Então, estamos quantificando quantos eixos cada veículo comercial tem individualmente. Em seguida, vamos calcular o fator de equivalência de operação de cada eixo. Como nós não temos a pesagem, nós vamos admitir que os veículos estão com a sua carga máxima. Ou seja, o eixo simples de roda simples está com 6 toneladas. O simples de roda dupla está com 10. O tandem duplo com 17, o tandem triplo com 25,5. Aplicando a equação do corpo de engenheiros, substituindo o valor da carga aqui, obtém-se um fator de carga para o eixo simples de roda simples de 0,2779. O eixo simples de roda dupla de 10 toneladas, aplicando-se a expressão correspondente, obtém-se o fator de carga de 3,2895. O eixo tandem duplo de 17 toneladas, entrando na equação, obtém-se 8,5488. E o eixo tandem triplo de 25 toneladas, aplicando-se a equação, obtém-se 9,2998. O que significa esse número? Significa que cada vez que passa um eixo tandem duplo de 17 toneladas, provoca o mesmo dano como se passasse 8,54 eixos padrão. Cada vez que passa um eixo tandem triplo de 25,5 toneladas, tem o mesmo efeito danoso no pavimento como se passassem 9,2998 eixos padrão, e assim sucessivamente. Vamos agora calcular, então, o fator de veículo médio da frota. Se o veículo 2C tem um eixo simples de roda simples e um eixo simples de roda dupla, somando-se, nós obtemos o fator de veículo desse caminhão de 3,5674. Ou seja, cada vez que passa um caminhão 2C, é como se passassem 3,5674 eixos padrão. O caminhão 3C, ele tem um eixo simples, roda simples e um eixo tandem duplo. Somando o fator de veículo de cada um deles, o fator de carga de cada um deles, obtém o fator de veículo desse caminhão. Ou seja, cada vez que passa um caminhão 3C, provoca o mesmo dano do pavimento como se passasse 8,8267 eixos padrão. E assim sucessivamente. Um caminhão semi-reboque 3S3, ele tem um eixo simples, roda simples, um tandem duplo e um tandem triplo. Somando-se o fator de cada eixo, dá um total de 18,1265. Cada vez que passa um caminhão 3S3, é como se passasse 18,1265 eixos padrão.
Ora, se eu tenho o fator de veículo para cada tipo de caminhão, eu posso calcular o fator de veículo médio da frota. Eu sei que o veículo 2C vão passar 88 mil, o 3C 112, o total de caminhões é 400 mil no ano. Assim, o veículo 2C ele corresponde a 22% da frota. O veículo 3C a 28% do total, e assim sucessivamente. Assim, se nós multiplicarmos o fator de veículo individual de cada caminhão pelo percentual dele ao longo do ano, nós obtemos o fator de veículo médio desse caminhão. Então, no ano, este caminhão, vai ter um fator de veículo médio de 0,7848. A mesma coisa, esse caminhão individualmente, 3C, ele tem um fator de veículo 8,8267. Mas ele é apenas 28% da frota total. Ora, então multiplicando esse 28 pelo seu fator de veículo, eu tenho a parcela dele na frota total. Usando-se o mesmo raciocínio para todos os veículos, eu posso calcular a média ponderada de cada fator de veículo, de cada tipo de veículo, e se eu somar, eu tenho o fator de veículo médio do tráfego. Isso significa dizer que cada vez que passa um veículo qualquer desses 400 mil, é como se passasse 10,53 eixos padrão. Cada um, independente de tipo de veículo que seja. Eu estou trabalhando com média ponderada. Então, cada um desses 400 mil equivale, em média, a 10,5345 eixos padrão. Com isso, nós calculamos o fator de veículo médio da frota. E agora nós podemos, então, fazer o crescimento ano a ano do tráfego. Se nós medimos que no ano passam 400 mil veículos nos dois sentidos, aqui nós temos que tomar muito cuidado, quando se analisa tráfego, a primeira coisa que a gente tem que saber se a contagem é bidirecional ou é unidirecional, se é o tráfego apenas num sentido ou se é nos dois sentidos. Então aqui está claramente definido que esse é o tráfego total, 400 mil, nos dois sentidos. Dividindo-se, então, 400 mil por 365, nós temos o tráfego médio diário total nos dois sentidos. Então, no ano que se fez a contagem, no ano zero, o tráfego era de 1.096 veículos por dia nos dois sentidos. Como a taxa de crescimento é 2% ao ano, que é o valor que foi adotado no exercício, crescendo então 2% ano a ano, progressão geométrica. Normalmente o crescimento do tráfego é em progressão geométrica, ou seja, 2% sobre o valor do ano anterior. Então, aplicando a taxa de 2% anualmente, ao final de 10 anos, o tráfego será de 1.336 veículos nos dois sentidos. O número N será 365 vezes um fator direcional K. Projeto de pavimento pega apenas o tráfego em um sentido. Como nada foi falado, nós vamos admitir que o tráfego é metade para cada sentido. Então nós vamos adotar um fator K igual a meio, porque nós queremos o tráfego apenas numa pista. Então, é 365 vezes um fator direcional, que nós vamos usar meio porque não temos maiores informações, vezes o volume médio diário, vezes o fator de veículo médio da frota que nós acabamos de calcular. Então, 365 vezes o fator direcional, vezes o volume médio diário, vezes o fator de veículo médio da frota. Esse fator ele não muda ao longo da vida útil do pavimento, ele é constante, porque eu estou admitindo que a taxa de crescimento é a mesma de todos os veículos. Se houver taxa de crescimento diferente de tipo de veículo, nós teremos que calcular ano a ano. Como está sendo considerado que o crescimento é igual para todos os tipos de veículo, não haverá alteração no fator de veículo ao longo dos 10 anos. Então o fator de veículo será constante. Fazendo-se essa continha,
365 vezes meio, vezes o volume médio diário, vezes o fator de veículo calculado, nós obtemos que no ano da contagem o tráfego é de 2,11 vezes 10 à sexta. Se fez a contagem no ano zero, mas o tráfego ele vai incidir apenas depois da obra estiver pronta. Nós estamos admitindo aqui que a obra vai ficar pronta no ano seguinte. Então o ano 1 vai ser no ano seguinte à contagem. Conta-se no ano, mas o tráfego inicial no ano 1 será quando a obra ficar pronta. Como nós não temos informações quando essa obra ficar pronta, nós estamos admitindo que o ano 1 é o ano seguinte da contagem. Contamos no ano zero, o ano 1 será já o tráfego 2% maior do que o ano da contagem. Se essa obra ficar pronta daqui a 5 anos depois da contagem, então o ano 1 do tráfego será o ano 5. Nós estamos admitindo que essa obra vai ficar pronta no ano que vem. Fazendo-se essa conta, então, no ano zero, no primeiro ano de vida útil, o tráfego vai ser 2,15 vezes 10 à sexta, que é o tráfego anterior vezes 2%. Então, o tráfego acumulado é apenas o tráfego no ano 1. No ano 2, o tráfego será 2,19 vezes 10 à sexta. Somando-se com o tráfego do ano anterior, dá 4,34 vezes 10 à sexta. E assim sucessivamente. Calculamos o tráfego ano a ano e acumulamos o tráfego, porque o número N é o tráfego total acumulado. Então, esta rodovia, em 10 anos de vida útil, receberá um tráfego de 2,35 vezes 10 à sétima. O conceito de número N é o tráfego acumulado ao longo de toda a vida útil do pavimento. Então, é a soma de tudo. 2,35 vezes 10 à sétima. Isto se nós calcularmos pelos fatores de conversão do corpo de engenheiros. Nós podemos repetir esse exercício aplicando a metodologia da ASTO com os fatores de equivalência da ASTO, que são diferentes, logicamente. Então, refazendo as mesmas contas, só que agora usando as equações da ASTO. Então, o eixo simples de roda simples dá um fator de equivalência de 0,3275. O eixo simples de roda dupla de 10 toneladas dá um fator de 2,3944. E assim sucessivamente. Os fatores são diferentes. Repetindo-se a mesma conta com os novos fatores da ASTO, o caminhão 2C tem um eixo simples de roda simples e um simples de roda dupla. Ou seja, ele tem um fator de veículo individual de 2,72, 2,7217. O caminhão 3C tem um eixo simples de roda simples e um tandem duplo, o que dá um total de 19697. O caminhão 2S2 tem um eixo simples roda simples, um simples roda dupla e um tandem duplo. Somando os três fatores, esse caminhão sozinho tem um fator de veículo 4,3641. E assim sucessivamente. O 3S3, um simples roda simples, um tandem duplo e um tandem triplo. Nós sabemos o fator de veículo individual de cada eixo, somando 3,5296. Vamos agora calcular o fator de veículo média ponderada do tráfego. Ora, então nós sabemos que cada tipo de veículo ele contribui com o tráfego com uma determinada porcentagem. Multiplicando essa porcentagem pelo fator de veículo de cada veículo, obtém-se o fator de veículo médio. Somando-se, eu tenho o fator de veículo médio da frota total. Assim, segundo a metodologia da ASTO, cada vez que passa um veículo qualquer, é como se tivesse passado 3,4237, eixo padrão. Usando esses valores na projeção do tráfego, fazendo-se a mesma continha, nós vimos que o tráfego no dia de contagem é 1.096, que é o 400 mil dividido por 365, multiplicando pelo fator de veículo médio
vamos obter 6,80 e vezes o fator direcional de meio, nos dá 6,85 vezes 10 à quinta. Multiplicando-se pela taxa de crescimento anual de 2%, nós temos o tráfego ano a ano. Somando-se o tráfego acumulado, ano a ano, nós chegamos finalmente ao tráfego pela metodologia da AST de 765 vezes 10 à sexta. Apenas a título de curiosidade, se nós compararmos o valor da ASTO obtido pela metodologia da ASTO, 765 vezes 10 à sexta, com o valor obtido pela metodologia do Corpo de Engenheiros, 2,35 vezes 10 à sétima, observa-se que o valor do N pelo método do Corpo de Engenheiros dá da ordem de 4 vezes maior. É o quádruplo, ordem de grandeza. Mas as aplicações são totalmente diferentes. Então, não se pode usar o número N da AST quando a metodologia exigiu o método do Corpo de Engenheiros, como nós vamos ver em seguida. Com isso, nós damos por concluído este segundo módulo.